Nós estamos na contramão dessa sociedade. Porém, nesse período chamado pós-moderno, as coisas ficaram assim mais, assim, as mudanças, a mentalidade da humanidade foram muito mais drásticas do que em períodos anteriores. E muito mais rápidas também. Somente no que diz a moral. Tá? E um dos pensamentos ligados a essa chamada pós-modernidade, vamos dizer assim, há vários pontos interessantes, mas um deles é o que se diz, o que eles chamam de relativismo. Tá? Nesse relativismo, diferente, né, do período moderno, onde se acreditava em coisas mais universais e absolutas, nesse relativismo, quer dizer, tudo é relativo. Não há verdade única. Cada um tem a sua própria verdade, ou cada um faz a sua própria verdade. Tudo é relativo. Né? O relativismo é a teoria que é a base para o julgamento sobre o conhecimento, cultura ou ética, difere de acordo com as pessoas, com os eventos, com as situações. Diz assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então a verdade passou nessa cultura pós-moderna como algo relativo. Tá? E então o homem que já não conhecia a verdade ou buscava a verdade, hoje nem quer mais buscar. Por quê? Porque buscar algo que eu não preciso buscar. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Com isso, é lógico, os conceitos de família, os conceitos éticos, os conceitos assim, fundamentais da sociedade moral, uma sociedade que tinha valores judaico-cristãos, principalmente, vão se desmoronando. E entrou também já, isso, a pós-modernidade foi precedida do que foi chamado humanismo secular. O humanismo secular é uma postura filosófica que abraça a razão humana, a ética, a justiça social, como o naturalismo filosófico, e rejeita especificamente todos os dogmas religiosos, o sobrenatural, a chamada pseudociência, ou superstições, como base da moralidade de tomar a decisão. Bom, estou falando de alguns termos que alguns irmãos conhecem, que vê na literatura, que vê na escola, o que foi o chamado humanismo secular. Muitas ciências hoje são baseadas no humanismo secular. Né? Podemos falar aí da própria psicologia, né? Onde o humanismo secular, resumindo, significa o seguinte: o homem é o centro de tudo. Se o homem é o centro de tudo, a solução do homem está no homem. O homem não precisa buscar uma solução fora dele, porque não há solução fora do homem. O humanismo secular diz assim: você é o centro do universo, você é o centro de você mesmo. Então, a solução para você está em você. Conheça-te a ti mesmo, conheça a si mesmo, e você vai descobrir quem você é. À medida que você vai se conhecendo, você vai então buscando no seu próprio conhecimento as suas soluções. Esse é o que é o humanismo secular. Daí vem, foi toda a base para a pós-modernidade, onde vem com vários conceitos morais, ou uma nova moral que eles chamam, né? Se pode chamar de moral, onde não há moral. Né? O conceito de moral, o conceito de família. Também agora vem no ponto importante: se tudo é relativo, o pecado também é relativo. O que você acha é pecado, o que você acha que é pecado, não precisa achar que é pecado. Quem disse que é pecado isso ou aquilo? Quem determinou? Quem determinou que mentir é pecado, que roubar é pecado? Não, se afeta alguém, se ofende alguém, pode ser, mas isso não afeta ninguém. Quem falou que... Então, aí vem toda uma gama de pecados. Se eu não faço prejudico a ninguém, então não vai ser pecado. Mas se eu prejudico, mas eu tenho vantagem, por quem falou que é pecado? Então, até chegou-se à conclusão de que o pecado também vai mudando, né? De acordo com o humanismo secular, é uma outra palavra que muda de sentido com o tempo. Então, o que os nossos pais chamavam de pecado, talvez não é mais pecado. Os nossos avós chamavam, nossos bisavós, enfim, o que era pecado no século XIX, ou século XV, ou até no tempo de Cristo, ou antes de Cristo. Olha, gente, pecado é uma questão relativa também, porque vem o relativismo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você convive com isso sorrateiramente. Hoje, nas músicas, nas poesias, na literatura, na cultura, tá? Os seus filhos, você que já passou recentemente pela universidade, ou você teve uma formação acadêmica mais recente, você sabe como isso sutilmente foi infiltrado em você, ou tentaram infiltrar. E os nossos filhos hoje que estão vivendo desde a pré-escola até a universidade, estão vivendo esse bombardeio da pós-modernidade, onde até sexo é relativo. Quem falou que você tem que ser homem ou ser mulher? Isso é relativo. Sabe? Até a verdade de macho e fêmea deixa de ser verdade. Afinal de contas, você vai ser macho se quiser. Ou se, quem falou que você é?
Isso faz parte de todo um contexto que vem a tal ideologia de gênero. Bom, mas eu não quero discutir isso aqui, porque eu só estou dando introdução para chegar no Salmo 51, porque eu vou falar do pecado. Porque o pecado, de acordo com essa nova moral, ou com a pós-modernidade, é algo relativo, ou é um conceito de uma sociedade atrasada, que não evoluiu, numa sociedade que está antiquada. Olha, essa coisa aqui no Brasil talvez é um pouco recente, mas eu me lembro que eu já estava numa viagem na Europa, a primeira vez que eu fui na Europa já faz mais de 20 anos, e eu estava na Bélgica e o pastor me disse na Bélgica o seguinte: olha, você não pode pregar aqui na Bélgica contra adultério. Você pode ser preso. Por quê? O que é adultério? É alguém ter uma relação fora do casamento, mas isso é uma conquista das pessoas, essa é liberdade. Você está pregando contra a liberdade das pessoas. E eu me lembro que eu estava naquela época em Londres, e alguém, numa praça pública, que eles tinham um negócio de pregar na rua, ele falou contra adultério e foi preso. Estava o pastor e a filha foram presos, e avisaram: olha, o pastor foi preso, orar por ele, porque ele falou contra adultério. Olha só como que... Porque isso já era relativo. Nós estamos falando de algo que, talvez há 20 anos atrás não era tão forte no Brasil, mas hoje já isso talvez seja até... Começa a ser, mas é lógico, qual o problema de adulterar? Olha, o problema é que cada um faz o que quer, né? Então, quando o homem fala assim que ele é o centro de tudo, não tem que prestar conta para ninguém, tá? Então, as filosofias humanistas, né, elas precisam amenizar a consciência humana, que não tem que prestar conta. Se você, como você usa o seu sexo, como o seu corpo, como você usa o seu tempo, como o seu dinheiro, isso não tem que prestar conta para ninguém. Não haverá prestação de contas. Então, o próprio ateísmo, ou filosofias que não encarregam o homem de uma prestação de contas. Por quê? Porque para ele poder ter a liberdade de ficar à vontade. Mas, na verdade, nós, voltando só lá à questão da criação, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser moral. E nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos, tudo fazemos, tudo, até do que nós pensamos. E o apóstolo Paulo, ele vai mais fundo e diz: nós vamos prestar conta até das intenções dos pensamentos, não só dos pensamentos. Então, se nosso pensamento, nós somos responsáveis por nós pensamos. Você já fez uma oração em pensamento? Alguém já fez oração em pensamento? Eu já fiz. Você está aqui, está orando? Você crê que Deus está ouvindo o seu pensamento? Amém? Você crê que você já recebeu resposta de Deus só de pensar em oração e acontecer alguma coisa? Amém? Agora, se Deus vê o seu... Deus pode conhecer a sua oração em pensamento, Deus também está vendo os seus maus pensamentos, sim ou não? Mas essa parte Deus tem que ficar meio de lado. Na hora do mau pensamento, Deus, dá um tempinho aí. Quando eu estiver orando, o senhor chega bem pertinho para ver o que eu estou falando. Quando eu estiver pensando bobagem, aí não. É assim? Deus está sempre, como Salmo 139 falou: olha, Deus começa a me assentar, me levantar, e a palavra nem chegou na minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. É uma prestação de contas. No Salmo 51, os irmãos conhecem muito bem, Davi começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Contra ti somente pequei, está no versículo 4. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu estou lendo aqui na NVI, tá? E depois, no versículo 5, ele diz: a origem de tudo, fala: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. No versículo 9 ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, as tuas minhas iniquidades. Então nós vamos aqui, um conceito importante, você que é um estudioso da palavra de Deus, você que é um discípulo de Jesus, porque vamos dizer que há verdades relativas e há verdades absolutas. Quando fala em verdades relativas, quer dizer, são conceitos bíblicos que eram aplicados em um certo tempo, mas valeu só para aquele tempo, ou para aquela situação, para aquele povo. Há coisas assim, porque você vai entender que havia uma aplicação específica ali, mas há verdades chamadas absolutas. Significa que, assim, era pecado lá na vida de Adão, na vida de Caim, na vida de Abel, na vida de Enoque, de Abraão, e veio por todo o tempo e continua sendo pecado hoje.
Quando Caim matou Abel, quem disse para ele que ele era um assassino? Não havia nenhum código penal, não havia lei de Moisés dizendo não matarás. Quem disse para ele que tinha feito algo errado? Mas ele sabia que tinha errado. Por que ele sabia que tinha errado? Porque todos nós temos um sensor dentro de nós, um sensor moral chamado consciência. E aí que está, o homem não pode fugir da própria consciência. Por mais que ele queira driblar essa consciência, é lógico, ele vai fazendo todo o esforço para poder amenizar e vai, inclusive, conseguindo realmente cauterizar. Mas a sua consciência não é a verdade. Apenas ela te acusa até um certo ponto. Eu me lembro que eu trabalhava com uma pessoa e ele fazia muitas coisas erradas. Mas como ele era meu patrão, meu chefe, eu trabalhei um tempo com ele e ele, por exemplo, ele mentia no telefone, ele falava coisas para o cliente, mas não era, falava que ia entregar um produto naquele dia para vender, mas não entregava, e saía com mulheres que também que não eram noiva dele. E ele falava assim para mim, eu já sei que você não concorda com isso, porque eu tinha falado porque eu não concordava, mas a minha consciência não acusa. O Deus dele era a consciência dele, da cauterizada, ele podia mentir, podia roubar, podia até adulterar. Minha consciência não acusa, como se a consciência dele fosse absoluta. Deus fala assim, tá bom, se a consciência não acusa, pode fazer, não serve, você vai ir para o céu assim mesmo, porque afinal de contas, será que Deus pensa assim? A sua consciência que manda? Não, a sua consciência, ela foi colocada por Deus para ser um sensor, para ser algo assim, como dizer assim, um aferidor, onde você começa até um certo ponto a saber o que é certo e o que é errado. É interessante como a criança tem isso, a consciência da criança é muito, muito sensível. Muito sensível. Uma criança, ela sabe quando está errando. Só quando ela é bem ensinada, aí que fica muito mais forte a sua consciência. O que acontece é que, à medida que ela vai pecando e não é corrigida, não é tratada, e não entende os princípios de Deus, e não é corrigida moralmente pelos pais, ou só corrigida moralmente, mas não chega na purificação dos pecados, a consciência vai cauterizando. Vai cauterizando. Eu me lembro que, uma situação que até já contei para vocês, né? Eu estou 26 anos aqui, tem muita coisa que eu conto, não tem como contar história nova para alguns irmãos, mas quem está chegando vai ouvir como se fosse nova. Mas, assim, a gente tratando com jovens, com adolescentes. Alguns adolescentes, eles já têm a mente, a consciência ainda está naquela fase que não está tão cauterizada. E dependendo do ambiente que eles têm em casa, eles sabem o que é certo e o que é errado. Ao ponto de, quando eles fazem errado, eles escondem aquilo, eles não querem que a mamãe saiba, o papai sabe, não é assim mesmo? E porque eles sabem que está errado. E eu me lembro que, um certo dia, uma mãe falou, a minha filha quer falar com você, a menina de 14 anos. E naquele tempo, já faz alguns anos, a grande moda, né, hoje já passou essa fase, era ficar na escola. Ficar era só dar um beijinho, um selinho, uma coisa assim. Ficar. E nós batimos forte aqui com o jovem, não pode ficar, não pode ficar. Isso foi entrando na consciência do adolescente. Um dia a mãe então marcou entrevista comigo, pastor, minha filha quer contar um negócio para você que eu não sei o que é, mas ela quer falar com você. Veio a mãe, veio a filha, entrou na minha sala, né? Acho que essa mãe está me vendo agora, vai lembrar dessa história. Então é o seguinte, ela falou assim, pastor, cometi uma coisa muito grave. Ô mãe, pode sair. Vai filha, eu sou sua mãe. Não, fica aqui. Não, sai. Só eu, pastor. Eu fico constrangido, né? Mas sua mãe, não. Pastor, a mãe não pode saber. E a mãe teve que sair da minha sala. O que aconteceu? Eu imaginei tudo, irmãos. Eu falei, meu Deus, o que será? Pastor, eu fiquei. Eu quase dei risada, né? Porque eu esperava outra coisa. Era grave, mas eu fiquei. E é sério, né? Eu falei, é muito sério, é muito sério. A consciência dela estava vivinha, irmãos. Estava ativa. Aí depois foi passando o tempo, ficar e fazer tantas coisas da história dela que eu conheço já não foi tão importante. Por quê? Porque aquela consciência não foi mantida, né, através dos princípios da palavra. Então, assim, naquela sensibilidade foi perdendo. Porque, filha, não tem problema, todo mundo faz, isso não é tão grave. Aí começou a falar para o jovem, você não pode aqui, agora tem que ter a corte. Lembra da corte? Quem fez a corte aqui?
Os irmãos que não fizeram, né? Alguns fizeram, né? Oh, parabéns. A corte era só pegar no máximo na mão, nem pensar em beijar. Beijinhos, talvez um selinho bem discreto. Aí, alguns jovens fizeram, estão muito felizes hoje, outros não fizeram, tiveram seus precalços, graças a Deus, mas estão por aí. Um dia chega um jovem na minha casa, já um jovem, não tão jovem, né? Uns 30 anos com a sua namorada, pastor, tem coisa grave para te contar. Tinha os jovens lá na sala, não, pastor, é particular. Trancaram um quarto com ele e com ela, né? 2 jovens já com a idade meio avançada. O pastor, foi grave, é mesmo, muito grave. Os 2 de cabeça baixa, quase chorando. O que foi? Nós nos beijamos. Eu falei assim, não é tão grave não. Que não é grave, pastor? Que isso? É grave demais. Tá certo, é grave, é grave. É grave, muito grave. Você não vai fazer nada, pastor? Vou, vocês vão ter uma punição severa. Vocês vão ler esse salmo 10 vezes, tal, papapá. Irmãos, se não desse uma punição, eles iam perder a fé. Porque a consciência deles estava tão sensível que aquilo que foi pregado aqui, que é ensinado, cuidado com o toque, com a sensualidade, cuidado com isso, você pode cair. Ficou tão que eles, quando se beijaram, falou, não, e agora? Vou falar com o pastor, ele vai nos punir, mas vale a pena, nós vamos sofrer essa disciplina. E tanta gente adulterou, fornicou, foi para cá, foi para lá, não sentiu nada. Depende da consciência. Davi estava agora aqui numa crise seríssima de consciência. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos seus olhos. E o Senhor pode me julgar que o Senhor é justo. O Senhor é puro quando falar. Eu nasci em pecado. Eu vim lá do ventre da minha mãe em pecado. Eu sei que eu vim de lá. Senhor, purifica o meu pecado. E Davi então está arrependido. Ele tinha cometido, inclusive, quem sabe a história foi depois daquele pecado seríssimo com Batseba, que ele adulterou. Ele estava arrasado. Vamos dizer que também há outro conceito que a gente precisa desconstruir, que passou por aí umas ideias que não tem pecadinho, não há pecadinho nem pecadão, tudo igual. Não tem sim, irmãos. Roubar um lápis e roubar um banco é bem diferente, né? Olhar para a mulher com intenção impura é pecado, mas lá no boteco com ela é bem diferente. Então, cuidado, tá? Há níveis de pecado. Todos são pecados, tudo leva para a morte, tá? Mas há níveis de consequências. E agride o coração de Deus. E Davi tinha feito algo. Davi pecava bastante, como eu peco bastante. Mas não é todo dia que o homem de Deus adultera. Pode até cair em adultério. Não é todo dia que o homem de Deus comete assassinato. Todo dia o homem de Deus faz umas bobagens, né? Fala um negócio para falar, fica meio nervoso, chuta aqui, bate ali, tal. Mas esse pecado, né, vamos chamar de pecados leves diários, a gente nem afeta na sua consciência. Afeta? Será que você receba? Você é grosseiro com a sua esposa, grosseiro com o filho, você pede perdão? Dificilmente. Faz parte. Sabe que está nervoso? Cheguei atrasado? Blá, blá. Mas é pecado. É pecado. O problema é que, quando essas faltas leves a gente não vai tratando, a consciência vai ficando menos sensível. Aí você, quando fizer um pecado um pouquinho mais grave, pode ser que você sinta culpa, mas tenta justificar. E quando Davi já estava indo foi no gravíssimo, mas ele já estava no ponto, porque antes do gravíssimo, provavelmente ele cometeu várias faltas leves, vários pecados um pouquinho mais pesados, que ele foi tolerando. O nível de tolerância vai aumentando na sua consciência. Aumentando. O nível de tolerância vai aumentando, até um ponto de que ele viu aquela mulher bonita e falou, bom, aqui eu sou o rei, eu quero essa mulher, bota para o meu quarto lá. O servo dele foi obedecer, botou a Batseba para o quarto dele, parece até isso que ela queria mesmo, ela estava tomando banho na nua, na frente dele, lá no palácio. Estava se expondo, mas não vamos julgar a Batseba, vamos julgar o Davi. O Davi falou, pai, vai para lá, e ele falou assim, eu sou o rei. Estava racionalizando. Então a racionalização é quando você procura tratar o pecado de forma racional e não espiritual. E aí a consciência, então, vai, aqui a Bíblia chama de cauterizando. Cauterizar, assim, vai perdendo a sensibilidade. Você tem aquela feridinha e se encostar, dói, mas depois cauterizou, não dói mais. Não é isso? Consciência cauterizada, qualquer coisinha dói, depois não dói mais. E por um momento não doía nada. Ele ficou deixando no palácio como se estivesse tudo bem. Eu faço, eu posso, qual é o problema? Até que houve um profeta que veio, confrontou e despertou a consciência dele. E a partir daí, ele começa a chorar e escreve. Ele faz essa oração que está registrada aqui, o Salmo 51. Com a consciência. Irmãos,
ele ficou muito mal. Todo pecado, agora vamos dizer, qualquer que seja o pecado, ele vai trazer uma consequência imediata. Eu vou ser bem rápido aqui. Então, primeiro é falta de paz. Se você for grosseiro com seu filho, ou com sua esposa, ou com alguém, uma coisinha qualquer, vai imediatamente, dentro de você, vai acender uma luzinha, chamada paz de Cristo. Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Outra versão fala que seja o árbitro no seu coração. Aí ele vem e fala o juiz. Por que o árbitro? Por que o juiz? Porque o juiz aponta o erro. O árbitro aponta o erro. Quando a paz desaparece, meu irmão, a coisa está errada. Você pecou. Só existe uma coisa no planeta Terra que tira a paz. É o pecado. Ah, o fulano me tira a paz. Não, não é que ele tira a paz. É que você não sabe perdoá-lo, não tem paciência com ele, e você peca, você fica sem paz. Porque não tem ninguém que possa tirar a sua paz se você não pecar. Ele pode te bater no rosto, pode chutar a sua canela, pode te xingar. Se você perdoar, vai continuar com a paz. A paz não vai sair. Agora, se você reagir errado, reagir na carne e não no espírito, vai perder a paz mesmo. Não por causa do outro, por causa do seu pecado. Aí vem as faltas mais graves. Mas, de qualquer forma, mesmo faltas leves, você tem outra coisa. Quando Davi, Salmo 51, no versículo 12, ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por que ele fala isso? Sabe por quê? Porque o pecado também, uma das consequências imediatas é que você perde a alegria verdadeira. Você pode ficar sorrindo, brincando, fazendo piadinha, mas lá dentro de você, a alegria da salvação já foi embora. Infelizmente, a falta de alegria da salvação faz que você fique amargo, às vezes depressivo. Mas Davi, que já estava sentindo essa falta de alegria, ele chora, Senhor, perdoa meu pecado e torna a dar-me alegria. Irmão, você só vê alegria. A paz e a alegria só virão quando você for perdoado. Amém? Outra coisa que o pecado traz imediatamente, a perda da comunhão com os irmãos. 1 João 7 diz, se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A comunhão é uma coisa transparente, porque é luz. Eu não posso ser transparente com a minha esposa, porque eu fiz coisas que se ela souber, ela vai ficar muito brava, de repente pode até dar divórcio. Eu não posso contar muitas coisas para os irmãos, porque eu conto uma parte, porque se eu contar, então, isso me faz eu ficar nas trevas. Se eu estou nas trevas, eu perco a comunhão. Mas só tem um jeito de resolver isso, eu tenho que ir para a luz. Tem coisas que não é para tratar com as pessoas, porque só no tempo de Deus. Mas você tem que, pelo menos na luz de Cristo, e confessar para Ele, e dizer, Senhor, agora como que eu faço com o meu irmão? Para restituir, ou para confessar, ou para tratar disso. Mas a questão é, eu não tenho mais comunhão com os irmãos, não tenho mais comunhão com a igreja, não tenho comunhão na minha família, porque você está em trevas. À medida que você vai confessando, entrando na luz, você volta a ter comunhão. Amém? Então a paz de Cristo, a alegria é a comunhão. Outra coisa que você perde também é a motivação evangelística, a motivação para testemunhar. Quando você falar de Jesus, fala do amor de Deus que você não sente. Vai falar de uma paz que você não sente, de uma alegria que você não tem mais. Você só teve um dia, e você não vai falar. Agora, se você está cheio de paz, cheio de alegria e comunhão, naturalmente você fala de Jesus. E quando Davi, aqui no Salmo 51, se você vai no versículo 13, quando ele passa por todo esse processo e pede um coração puro, um espírito quebrantado e purificado, ele diz assim, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e para que os pecadores se voltem para ti. Agora ele podia testemunhar novamente, ele podia falar da salvação, falar do perdão, falar da paz, falar da alegria, amém? Esse é o ano da multiplicação, o ano de fazer discípulos, o ano que a igreja vai crescer. Todos nós aqui, nós vamos bater essa tecla todos os cultos, nós vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, mas se você estiver em pecado, se você estiver aí nas trevas, se você não tiver paz, se você não tiver sentir alegria, vai ser difícil você falar de Jesus. Essa é uma coisa mecânica. Se você tentar falar, não vai dar certo, porque não vai ter força, não vai ter autoridade. Você precisa, para ter essa autoridade espiritual para falar de Jesus, você tem que estar purificado, você tem que estar perdoado, você tem que estar em paz com Deus, justificado. Amém? Amém, queridos? Então, nesse tempo novo, nós vamos tratar o pecado não
na visão pós-moderna do relativismo, não é na visão humanista de que você é o centro, que você que resolve. Não, Deus é o centro e está no trono, lá na sala de comando do universo. Lá observa, Ele conhece todos os nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos. E dele você não se esconde. E os olhos do Senhor estão em toda parte. E Deus está sondando os corações. Amém? Ele sonda e conhece cada coração. Sonda e conhece os pensamentos. Então, nós vamos ter que agora, se você estava longe da luz, volta para a luz. Venha para a luz, confesse. Porque aí você vai sentir a paz de Deus, a alegria de Deus, a comunhão da igreja. E vai ter também poder e autoridade para testemunhar de Jesus. Aleluia. Uma igreja poderosa, uma igreja de milagres, é uma igreja que trata o pecado seriamente. Amém? Aleluia. Não há exceção. Eu estou aqui, não há exceção. Eu posso pecar? Posso, irmãos? Eu sou pastor, tudo bem, né? É assim? Não, mas se eu errar, tem que ir lá chorar. Né? E choro bastante. Amém? Alguns jovens chegam, pastor, posso fazer tal coisa? Coisas que para os jovens são muito normais, uma tatuagem, por exemplo. Eu falei, tá bom, eu posso também? Não, você não, pastor. Ué, por que eu não posso? Eu quero também, qual que é que você vai fazer? Posso botar isso aqui no pescoço? Eu também quero. Não, você não, pastor. Mas espera um pouquinho. Só você pode, eu não posso? Ah, mas não pega bem, né, pastor? Mas não pega bem para mim por quê? Então legal, cara, que isso? É só botar um negócio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vai ficar tudo legal, cara. Pô, eu quero ser legal que nem você. Não, você não, pastor, você não. Queridos, na verdade, é que Deus já nos santificou em Cristo. Você não vai ser santo um dia. Você já é santo em Cristo. Quando receber esse novo coração do Pai que nós cantamos, é um coração santo. Lembra que eu perguntei? Nosso coração é santo ou é pecador? Vocês me falaram que é santo. Se você tem um coração santo, quais são suas reações? São santas. Tudo que não é santo é porque não vem do coração de Deus. Vem do seu coração de homem natural, de homem velha criatura, que você tem que se arrepender, confessar e resolver. Para você voltar a caminhar com o coração novo que Deus te deu, coração que recebeu do Pai, coração, né? Esse coração cheio de paz, cheio de alegria, da comunhão que está na luz. Amém? Aleluia. O pecado dói. O pecado faz você gemer. Se você é de Deus, você não vai gostar do pecado. Quando você peca e já não sente nada, provavelmente você nunca nasceu de novo, talvez já até morreu. Ou está na UTI, não sei onde você está, porque o pecado machuca. O pecado faz você pode passar um tempo que nem Davi, desfilando no palácio, em adultério, como se estivesse tudo bem, mas é a hora que Deus te confronta. Sim ou não? Aí você chora. Você chora. Você olha para o espelho e fala, não me conformo, cara, que você fez uma coisa dessa. Como você fez, cara? Você fez isso, como você falou isso? E a consciência vai ficando mais sensível novamente. Até as pequenas coisas vão mexendo com a gente ao ponto de falar, eu preciso resolver isso. Eu não posso com essa caneta, com esse lápis. Não é meu. Tá? Eu lembro que eu cheguei comentando com um colega de ministério e tal, e ele começou a falar mal de um líder nosso, porque ele estava meio bravo, meio chateado, e eu fiquei na dele, conversando também, fui meio concordando. Pô, saí de lá, as pessoas falaram assim, por que você concordou com ele? Você é desleal. Desleal com o seu líder. Você vai lá, abraça o seu líder, toma um café com ele, agora o outro fala mal dele e você concorda? Pedi perdão para Deus, fiquei chateado. Deus perdoa aqui. Eu prometo fazer mais isso e tal. Você está sempre prometendo aqui. Já prometeu? Eu já prometi várias vezes. Dessa vez eu prometi outra vez. Mas eu tive uma atitude. Quando eu encontrei meu líder, falando no cantinho, falei assim, eu quero te pedir perdão. Mas por quê? Porque um colega nosso falou mal de você, não citei quem era, questão de ética, e eu concordei com ele na hora, e depois vi que eu fui desleal com você. Eu não podia ter feito com você, você é meu líder. Você me perdoou? Eu falei, está perdoado, isso aí não me afetou em nada, mas me afetou muito. Não, a consciência, quando está sensível, tudo vai afetar. O problema é quando não afeta. Quando você não consegue chorar. Já teve fase da minha vida, eu vou conversar para você que eu não consegui me arrepender por algumas situações. Eu falei, me dá arrependimento, porque se não tem arrependimento, você acaba repetindo. Repetindo. Sim ou não? Não tem arrependimento, você só tem remorso.
Medo da consequência. Aí você começa a mentir para um, mentir para o outro, esconder aqui, esconder ali, e o pecado vai ficando ali, gente. Ah, mas quando o Espírito Santo te confronta, e você aceita a confrontação, que nem Davi aceitou, e vem para a luz, você chora amargamente, que nem Pedro chorou quando depois que negou Jesus, o pecado é resolvido e você volta a ter paz com Deus. Deus quer fazer isso. Deus quer que você ande na luz em todo tempo. 4 coisas importantes, que ao você confessar o pecado, ao você se liberta do pecado purificado, vai acontecer imediatamente. A paz volta ao seu coração. Isso não tem preço. Alguém já viu sem paz aqui? Alguém já viu sem paz? Vocês já viveram sem paz? Não aceite viver sem paz, é terrível. Não é viver, é uma tortura. Ah, quando eu perdi a paz algumas vezes, e olha, gente, é terrível perder a paz. Todo que já conhece a paz. Alguns não conhecem, nem sabem. Pensam que tem paz, mas não tem a paz do mundo. Mas quem conhece a paz de Deus, é diferente a paz de Deus. Quando você perde a paz, você entra em pânico e desespero. Eu preciso dessa paz. Romanos 5, capítulo 1 fala, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Quando Deus declara lá, você é justo, você é justificado pelo Senhor Jesus, você volta a ter o quê? Paz com Deus. E você torna a ter aqui a alegria da salvação. Aleluia. E você passa a ter comunhão com os irmãos que agora estão na luz. E você pode falar para os pecadores. Olha, você pode falar contra o pecado, apesar da pós-modernidade, apesar do humanismo secular, apesar de toda a filosofia do mundo, apesar de achar que isso é uma coisa obsoleta, ultrapassada. O pecado continua sendo pecado. Adultério é adultério. Mentira é mentira. Olha, cuidado, corrupção continua sendo corrupção. Quer dizer, não mudou nada. Amém? Aleluia. Os homens querem amenizar, querem camuflar, querem diminuir. Não, o pecado é pecado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ter, ela tem a verdade ela é absoluta. Amém? Então, todo relativismo cai perante a palavra de Deus, porque Deus é absoluto, a sua palavra é absoluta, todos os seus atributos são absolutos, nada é relativo. Amém? É absoluto. Aleluia. Nada foi assim, foi para aquele tempo. Não, é para todo o tempo. Foi para o tempo antigo, o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro. Porque assim como Deus não muda, os seus valores, os seus princípios, sua palavra não muda. Amém? Quando nós lembramos que Jesus já morreu por nós, você não precisa fazer sacrifício. Até nesse Salmo 51, Davi já sabia disso, apesar que naquele tempo havia os sacrifícios, que eram cerimoniais, ele sabia que aquilo não valia nada, esse arrependimento. Ele falou assim, olha, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração contrito. Isso é sacrifício agradável a Deus. Ele falou, ele não se agrada de holocaustos, não te daria, porque ele precisava do quê? De um coração quebrantado, arrependido. Ele está falando, mais bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é coberta. Em nome de Jesus eu tomo posse do perdão, para a tua glória, em nome de Jesus, aleluia.